Olá, bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, o esfuziante mestre do terror está ali. E o que eu andei fazendo nas últimas semanas? Lendo, além de trabalhar muito, claro, pagar uns boletos e tudo mais, eu andei lendo. E o que eu andei lendo é o que eu vim dividir com vocês. Dessa vez a gente vai para as Super Aventuras Marvel, uma das revistas mais legais que a Abril publicou em formatinho da Marvel. Eu sempre divido minhas atenções entre Heróis da TV e Super Aventuras Marvel. Ambas sempre me deixam meio indeciso qual eu considero melhor, mas eu acho que eu tenho mais apego a Heróis da TV, porque foi uma revista que me impressionou mais e que eu conheci primeiro. No entanto, gosto muito das Super Aventuras Marvel. Recentemente eu comuniquei aqui no canal que inclusive eu estava desistindo de fazer a coleção. Ainda não mudei essa ideia. No momento até não estou tentando fechar nenhuma coleção da Marvel, mas é um material que eu gosto muito de ler. E eu tenho aqui o número 79, trazia na capa a nova fase do Justiceiro, é o grande destaque da revista e realmente é a melhor história da revista. Isso foi publicado em janeiro de 89. Inclusive na próxima edição trazia em destaque o surgimento do Longshot, que é um personagem meio, né, já falei dele aqui, não sei bem o que pensar. O que nós temos aqui? Bom, começa com uma história do Demolidor, nosso querido Demolidor, sempre muito presente nas Super Aventuras Marvel. Essa história tem o argumento da Innocent, desenhos do John Romita e a arte final do Williamson. Essa fase com a Innocent, as coisas que ela escreveu, às vezes me divide. Às vezes eu curto bastante, às vezes eu acho meio fora da curva. Assim, e fora da curva não de um jeito bom, se é que vocês me entendem, mas essa história eu gostei. O Demolidor meio que lidando com umas questões um pouco menos urbanas, sabe? Resíduo industrial, holocausto nuclear, soou bem, soou interessante. E o surgimento, né, de não que eu estou dizendo que é a primeira vez que ele aparece, mas o surgimento na história de um personagem que eu gosto bastante, o Bullet, um cara que eu acho interessante pra caramba. Eu não sei porque eu gosto desse personagem, não tem nada de tão especial com ele, mas eu gosto. Era a fase em que ele ainda tá com a Karen Page, ela tá lavando o uniforme dele e põe no varal do lado de fora como se fosse a coisa mais comum do mundo. Eu achei isso impressionante. Enfim, é uma história que na verdade está meio que abrindo portas, meio que introduzindo um arco em que o Demolidor iria se meter com a Kelco, né, uma empresa química cheia de falcatruas e tal. Inclusive o Demolidor luta com o Bullet sem usar o uniforme, porque o uniforme estava do varal. O que vocês acham? Problemas domésticos acontecem. E é uma história simples, mas é uma boa história e que me ajudou a ver mais uma faceta desse personagem que eu aprendi a gostar, do Bullet. Depois tem Homem-Aranha e Visão e Feiticeiro Escarlate, com J.M. de Mateus provando que, né, ele não escrevia só galhofinhas engraçadinhas como a Liguinha, e os desenhos do Sal Buscema. Aqui é basicamente a continuação daquela outra Super Aventuras na qual eu cito o encontro um tanto inusitado do Homem-Aranha com Visão, que é uma coisa que a gente não via muito. Aqui é a continuação daquela história, ambos ainda atuando juntos, agora com uma atuação mais precisa da Feiticeira Escarlate. E volta um personagem que a primeira vez que eu ouvi falar dele, cara, eu não me recordo se foi numa Heróis da TV ou num almanaque do Capitão América, mas ele enfrentava os Defensores e ele cita os Defensores na sua formação clássica, sabe? Com o Namoro, o Doutor Estranho, o Hulk, Surfista Prateado,
aquela versão mais clássica dos Defensores, né? Que é a minha predileta, diga-se de passagem. E lá foi a primeira e única vez até então que eu havia visto o Necrodamus. Inclusive lembro até hoje daquele quadrinho que impressionou muito eu e um amigo meu, no qual ele falava: o pequeno Necrodamus irá renascer, e ele se transforma num cara gigantescão, né, que dá bastante trabalho aos Defensores. E aqui ele retorna simplesmente, meio que do nada, e ele se aposta do corpo do Visão, e aí obriga a Feiticeira Escarlate e o Homem-Aranha a lutar com ele. A Feiticeira Escarlate aqui, aquela coisa do meio que... acho que é uma época em que ainda não tinham decidido explorar todas as potencialidades dos poderes dela, porque depois meio que fizeram ela ficar bem mais overpower. Nos quadrinhos ela já ficou assim, nos filmes da Marvel ali, né, do MCU, então nem se fala, lá overpower total. Mas aqui parece que não tinham decidido, ela ainda não estava explorando essa potencialidade toda. Então ela enfrenta, e também vamos considerar que o Visão é o marido dela e tal, talvez inconscientemente também não queria feri-lo. Ela acabou tendo muito mais trabalho para lidar com o Visão do que se esperaria que tivesse, né? A versão overpower dela resolveria o caso com mais facilidade, pelo menos em questão de poder. Não que o Visão seja fraco, ok? Mas, né, é curioso ver. Mas o mais curioso é ver o Visão enfrentando o Homem-Aranha. E a gente vê o quanto realmente o Visão embora não se cite muito isso, é um cara poderoso, né, cara? É um cara também bastante overpower. Num confronto limpo, Homem-Aranha e Visão, eu não acho que o Homem-Aranha teria muita facilidade de vencer, tá? Acho que, na verdade, a tendência seria ele realmente ser derrotado pelo Visão, até pelo estilo de poder que o Visão tem. Mas aqui eles se defrontam, o Homem-Aranha faz o que pode, eles sabem que o Visão está dominado pelo Necrodamus, eles querem derrotar o vilão, mas não querem ferir o Visão. Acabam conseguindo chegar a esse intento, lógico. E esse velhinho aqui, que acabou descobrindo a identidade do Homem-Aranha e no final preocupava muito o Homem-Aranha, se revela um bom agente e deixa claro que ele não quer contar pra ninguém quem é o Homem-Aranha. Se a gente parar pra pensar na quantidade de pessoas comuns que de um jeito ou de outro acabam descobrindo a identidade secreta dos super-heróis, tipo Ben Urich, que descobriu que Matt Murdock é o Demolidor, esse cara que descobriu aí que, né, o Cholito, que descobriu que o Peter Parker é o Homem-Aranha, tem aquela Beth lá, é Beth? Eu não me lembro agora, que é a mulher lá que descobriu que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Ou seja, às vezes as identidades secretas acabam não sendo tão secretas assim. E aí viemos para a história principal da edição, que é o Justiceiro na sua nova fase, né, com o argumento do Mike Baron, né, do Mike Baron e a arte do Klaus Johnson. E cara, uma fase que eu já li algumas coisas aleatoriamente e que eu gosto. É o Justiceiro mais urbano do que nunca. Eles explorando essa faceta urbana dele e explorando essa faceta de um super-herói, né, um anti-herói no caso, lidando com problemas bem mais reais. Tipo, você não costuma ver os Vingadores lidando com traficantes de droga. Você vê uma ou outra vez o Homem-Aranha lidando com isso, mas também não é tão comum. Até mesmo o Demolidor, que é um personagem extremamente urbano, tem suas incursões nisso, claro, mas você não o vê tão claramente. Essa é uma coisa que combina perfeitamente com o Justiceiro e é o que ele está fazendo aqui. Ele está numa escalada para deter, para pelo menos criar o maior dano possível ao tráfico de drogas, e nessa edição ele meio que começa essa escalada descendo o cacete na galera. Gosto muito dessa cena inicial na qual passei aqui, essa cena aqui, na qual ele comenta que aqui tem uma fortaleza do tráfico de drogas, e ele comenta que a polícia tentou usar um tanque, né,
um tanque blindado para tentar invadir essas fortalezas de drogas e até obteve algum resultado, mas não 100% do que poderia ser, mas que ele teve uma ideia mais simples e ele simplesmente joga um míssil no bagulho e destrói tudo e entra lá. O Justiceiro é um cara poucas ideias mesmo, sempre foi. Gosto dessa fase, a história é ótima, tem uma dinâmica rápida, muita ação, pouca conversinha, pouco blá blá blá, e o Justiceiro lidando num ambiente que combina 100% com ele, né, cara? Enfrentar traficantes, enfrentar quadrilhas. Não que eu não goste de ver ele lidando com super-heróis ou com inimigos com superpoderes. Gosto, acho interessante. Mas os nichos existem. Isso é fato. Cada super ser tem o seu nicho. Você está mais acostumado a ver os Vingadores lidando com ameaças cósmicas, ameaças globais, ou mesmo pro Quarteto Fantástico. Faz sentido. A dinâmica dos poderes deles, dos objetivos pelos quais os grupos se criaram, combinam com isso. Você está bem menos acostumado, você nunca vê eles lidar com quadrilhas, com tráfico. O mesmo se dá pro Demolidor. Não dá pra pensar no Demolidor enfrentando o Galactus, não faz muito sentido. Agora ele nas ruas combatendo o crime do dia a dia faz. Os nichos existem e os personagens funcionam melhor dentro desses nichos, não que não possam fazer incursões por outros. E o Justiceiro combina demais com isso, cara. Ver ele em ação no meio do submundo do crime, descendo porrada, metendo tiro, ver ele implacável, é uma fase em que demonstra o Justiceiro realmente muito implacável. Porque é aquela coisa, vendem essa imagem do anti-herói, do implacável, do cara que não quer fazer prisioneiros, mas a verdade é que tem muita história do Justiceiro em que é exatamente o que ele faz, em que ele tem sempre uma desculpa para não eliminar os bandidos, para não matá-los, tem sempre uma coisinha de não vou fazer por causa disso, é tão implacável, mas não faz coisa alguma. Nesta fase aqui dessas histórias ele está realmente nos entregando aquilo que nos venderam. É um Justiceiro implacável, cruel, frio, determinado, violento. Gosto demais. Leitura que vale muito a pena da boa Super Aventuras Marvel. Espero continuar lendo aventuras assim desse personagem, que é um cara que não orbita entre os meus personagens prediletos, mas que sempre me traz boas surpresas. E se você gostou desse vídeo, aquele likezinho maroto pra mim, para o meu querido mestre do terror. Fomos!